Arriba, muchachos! Sejam bem-vindos a mais uma estreia do canal Sortilégio, que hoje traz o quadro Abracadabra, onde nós respondemos a perguntas enviadas por ouvintes, espectadores, clientes, amigos de todo o Brasil, de todo o planeta, do sistema solar, de toda a galáxia possível e imaginável, agora falando como o Huawei, né? A galáxia. Enfim, de onde você estiver, nós conseguimos captar a sua mensagem e trazer aqui para esse programa, tá? E hoje nós estamos num lugar muito especial, que tem toda uma festividade envolvida, que é, vocês podem ver, o México, que é exatamente o ponto de onde nós gravamos o primeiro programa do canal, a nossa primeira estreia, se podemos falar assim, que é um programa dedicado integralmente à Santíssima Muerte. Se você não viu, ou mesmo se você quiser ver mais uma vez, porque esse programa vale a pena, veja, a gente vai deixar aqui do ladinho, que eu não sei qual é o ladinho, mas enfim, é só clicar no link. Trouxemos hoje, inclusive, em homenagem a esse marco, a própria Santa Muerte, essa imagem belíssima que foi trazida por um amigo, irmão nosso, que é o Pedrão. Um beijo, Pedrão. Ele trouxe diretamente de Tepito para nós dois, e essa estátua, essa imagenzinha fica num lugar muito especial junto com o nosso Buda Negro, não é, irmão? Junto com... Sim, nosso Shakuhachi. É isso, exatamente. E nós também, antes de qualquer coisa, queremos deixar já um beijo, um abraço para uma pessoa que a gente sabe que não está assistindo, porque não tem internet, não tem nem computador, não gosta dessas modernidades, só ouve rádio, que é o nosso amadíssimo, gatíssimo Preto, que é quem é quem sempre responde as perguntas dos nossos ouvintes, e continuará fazendo o nosso programa oficial. E hoje a gente só está quebrando um galinho, porque ninguém está querendo roubar o protagonismo do nosso amado Gato Preto. Então, fica registrado o nosso beijo para ele. Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta, qual seria? Bom, recebemos muitas perguntas, né? E selecionamos 3, não por serem melhores ou piores que as outras, mas assim, o canal é nosso, a gente responde meio que a gente quer, né? Grosso, mas é só isso, né? Porque como é que não vai escolher, velho? Sim. Então, usando o nosso critério singular de seleção, né? Isso é uma seleção bem singular. Temos a primeira pergunta que nos foi enviada por alguém que pediu para ser chamado de Croix de Fé. E a pergunta dele é: se existem conexões entre religião, magia e ocultismo com a política? Bom, numa resposta mais imediata, poderíamos evocar Júlio Zévola e sua tradição hermética, que apresenta fortes conexões entre política, principalmente sistemas de terceira via, com os procedimentos religiosos e mágicos, ou mesmo, de um ponto de vista com uma conexão mais forte com a religião, poderíamos pensar as relações do integralismo com o catolicismo. Só que, como é comum aqui no nosso canal, e mais uma vez sem querer roubar o protagonismo do Gato Preto, gostamos de pegar fontes mais rizomáticas, mais ligadas a raízes e causas mais próximas possíveis das primeiras daquilo que falamos, né? E pensando na nossa condição de ocidentais, uma das primeiras conexões entre religião, ocultismo, magia e política se dá no Império Romano, ou pelo menos o que a historiografia antiga veio a chamar de Império Romano, que isso se inicia com o Principado em 30 a.C. por Augusto, Principado esse que dura até a crise do terceiro século, em 287 d.C. A historiografia gosta de chamar de o início do Império Romano, mas na prática é um Principado, porque Augusto declara-se um Princeps Civitatis, ou seja, o primeiro cidadão. Ele não é simplesmente uma fonte política de domínio imperial. Ele é aquele que possui auctoritas, ou seja, autoridade, outorgada divinamente para garantir a prosperidade, a paz e a segurança, enquanto mediador das forças do exército romano, as forças senatoriais e o povo iléu. Essa condição de uma autoridade, esse primeiro cidadão que ordena essas esferas, garantidas divinamente, concedem-lhe um culto
fornecido por todos os membros da sociedade romana, né? Do tecido social romano. Esse culto é praticado em vida. Isso já é uma conexão, claro, entre religião, magia, ocultismo com a figura política. Porém, isso é ainda mais recrudescido quando este princeps civitatis vem a falecer e o Senado, instituído dos seus sacros poderes, realiza a condição de passagem daquele imperador para divos, ou seja, realiza uma apoteosis, como colocado dentro da metafísica grega, uma glorificação que o leva de um estado de um mortal para um ente divino. Ente divino esse que ontologicamente não pode ser confundido com Deus, que são as divindades perpétuas, tais como Juno, Marte, né, Saturno. Mas apesar dessa diferença ontológica entre um Deus e um divus, e sendo o princeps um divus, na prática, tornado um divus, o culto que era prestado àquele princeps assim glorificado era extremamente semelhante ao culto que era concedido a todas as divindades do panteão perpétuo, dos deuses perpétuos. Então, mesmo após o falecimento do princeps, pode-se recrudescer mais ainda as conexões entre aquela figura política, no caso já falecida, e religião, magia e ocultismo. Bom, creio que essa raiz que temos na Roma Antiga, se podemos encontrar até um pouco mais atrás, se forçarmos um pouco a barra na forma como Alexandre Magno se colocou, né, com o pan-helenismo. E se sairmos do Ocidente, fomos para o Oriente Próximo, ou mesmo para o Oriente Distante, encontraremos também muitos exemplos e paradigmas de conexões entre religião, magia, ocultismo e política na antiguidade. Bom, creio já ter respondido da melhor forma e lépida possível ao nosso amado espectador, e assim passaremos para uma próxima pergunta, né? Então vamos para a próxima. A próxima pergunta foi nos enviada por alguém que pediu para identificar-se como Gabriel. Não é o anjo. Não. E pergunta a ele se existe justiça na metafísica do espiritismo. Então, Gabriel, obrigada pela sua pergunta. Para mim é uma questão assim um pouco desconfortável, mas enfim, a questão do espiritismo, eu vou explicar por quê, mas vamos enfrentar aí a pergunta. Bom, primeiro queria já clarear um pouco o terreno, né? Limpar o terreno, porque sempre tem aqueles pseudo-problemáticos, né, que vêm dizer, repetindo, papagaiando que não se discute religião, que religião é um tema, não pode falar. Não, isso não é verdade. Discutir no sentido de um tentar convencer o outro de que sim ou de que não, de que a crença, né, de que deve ou não deve acreditar, sim, claro, isso é absurdo, né? Inclusive, em se tratando de um país com liberdade religiosa, como é o caso, a gente espera que continue sendo, né, aqui do Brasil, óbvio, nós temos todos que respeitar as crenças, as não crenças, e assim sucessivamente, vamos vivendo. Mas, do ponto de vista dos princípios, de toda uma ética relacionada à doutrina, do método e da argumentação que pode ser observada em cada religião, esses tópicos, esses aspectos são hoje, sempre foram e sempre serão objeto de análise, de escrutínio e de debate. Senão, não teríamos aí séculos e mais séculos de discussões de filosofia da religião e de, por exemplo, teologia, né? Então, uma coisa é discutir princípios e argumentos, né? E outra é colocar em questão a fé das pessoas, que essa sim não pode ser colocada em questão. Muito menos alguém pode tentar convencer outro alguém a crer no que ele não crê, né? Podemos ir para a pergunta específica, né? A questão se há ou não justiça, ou se é justa a metafísica do espiritismo. Bom, então, como é uma espécie de antessala da resposta, eu diria que
Se alguém me perguntasse, é necessário, é um pré-requisito para uma religião que ela seja justa? É necessário esse conceito de justiça inerente às religiões? Vou responder que não. Né? Inclusive, nas religiões pagãs em geral, e se a gente for pensar um exemplo, uma ilustração específica de religião pagã, que é a religião grega, nós temos a figura da justiça como uma divindade, que é a Diké. Isso já demonstra que, já é comum, né, na mentalidade que permeia a religiosidade grega e o paganismo em geral, você não tem concentrado numa figura, como é o caso, né, das religiões abraâmicas, e falando mais especificamente ainda do cristianismo e mais ainda do espiritismo, nós não temos uma pretensão de reunir numa figura todas as perfeições, incluindo a ideia de que esse ser é um ser justo, né? E de que toda a agonística, ou seja, todo conflito, toda disputa, todas as tensões se colocam somente, exclusivamente no homem e nas suas relações uns com os outros. Não, os deuses têm conflitos entre eles, os deuses têm conflitos com os homens, os deuses interferem, assistem, tomam partido e tomam partidos distintos, né? Como na Guerra de Troia, em que você não tem todos os deuses de um lado só, o que já demonstra que não há, então, um lado certo, um lado de acordo com uma lei superior que o panteão grego teria eleito. Você tem os deuses com seus heróis, uns amando, outros odiando, então isso já demonstra um distanciamento muito grande e já responde a pergunta: a justiça é necessária à religião? Não. Mas, no caso do espiritismo, por ser, e aí a gente faz toda uma genealogia, uma filiação, por ser um ramo do cristianismo e pelo cristianismo ser uma religião abrâmica, o espiritismo não deixa de ter uma pretensão, né, de ter essa pretensão de ser uma religião da justiça, da lei, em que Deus é justo, em que nada foge à lei de Deus, em que é muito comum a gente ouvir: nós não sabemos quais são as intenções de Deus, nós não conhecemos os desígnios de Deus, mas Ele sabe. Na verdade, Ele é sábio e essa sabedoria se confunde com a justiça, em saber exatamente o que dor dar para quem. É o velho papo do tamanho do cobertor, né? Até quando acontece alguma coisa, uma grande tragédia, se diz: Deus não dá aquilo que a pessoa não é capaz de suportar. Whatever, o que isso queira significar, né? Mas, enfim... Então, pensando na metafísica do espiritismo, e por que eu não, agora respondendo por um outro caminho, mas tentando ser mais clara, né? A gente tenta. Estou me aproximando. Se eu considero o espiritismo uma religião justa, não, de forma alguma. Então, eu costumo chamar a metafísica do espiritismo de metafísica da densidade. Porque independente deles fazerem sempre uma tentativa de superar todas as objeções, eles criam, mesmo que uma hierarquia de densidade, né, porque é o corpo físico, o perispírito, o espírito, e mesmo nos planos, né, o plano físico, o plano astral, e dentro do plano astral toda uma arquitetura, toda uma geografia das cidades espirituais e tudo mais, que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas essa metafísica da densidade, ela parte do princípio que você, a sua consciência estando na sua alma, o seu espírito estando no seu corpo, isso é uma densidade, isso tem uma densidade X, e que no momento em que isso há um apartamento, ou seja, em que há um desprendimento, né, em que há a passagem, como a gente gosta de falar, de um plano ao outro, teria que haver e há uma mudança de densidade. Tanto é que poucas pessoas conseguem enxergar alguém que já morreu, né? São pessoas com uma sensibilidade especial
Por quê? Porque essa pessoa não está mais no plano físico e não tem mais a densidade que possibilita que cada um de nós veja como um fenômeno físico como outro qualquer. Então, isso é algo contraditório com a ideia de que você morre e você continua sendo você. Em que sentido? Eu continuo sendo esse centro que ordena pensamentos de uma determinada maneira, que raciocina, que julga de determinadas formas, que age de determinadas formas, que tem um certo nome e uma história que difere das outras pessoas com quem eu convivo e com quem eu também não convivo. Então, assim, existe um eu aí que tem uma vidinha, vamos dizer assim, muito pequena, né? Que é uma vida pessoal que cada um de nós tem. A gente estuda em determinado colégio, a gente tem uma infância e memórias dessa infância, a gente tem bichinho de estimação, a gente casa ou não casa, se relaciona e tem filhos ou não tem filhos. Então, é muito estranho que quando você perde a sua densidade, ou seja, quando há um desacoplamento, que você mantenha essa consciência de si, esse centro ordenador, que teoricamente teria que ser uma concentração energética, teria que trazer então uma densidade maior para esse ser. Então, toda a tentativa do espiritismo é trazer um consolo metafísico para todos nós, porque todos nós morremos e todos nós perdemos quem amamos. Então, é uma tentativa de consolo que é praticamente inviável, porque como consolar alguém que perde quem se ama, né? Uma mãe que perde um filho, enfim, uma esposa que perde um marido. Então, existem dores que eu acredito que são dores que nunca, né, cicatrizam e que nunca passam. E muitas coisas a gente não supera mesmo, eu acho que não há problema nenhum nisso. Acho que a vida é isso. Mas quando você tenta criar um consolo com essa contradição da densidade ou não densidade, ou seja, do mais denso ao mais fluido, você está querendo dizer o seguinte: a qualquer preço, mesmo que sendo a coisa mais contraditória do mundo, essa nossa vidinha pequena, ela continua se exercendo, ela continua sendo lembrada, ela continua tendo uma vigência, mesmo quando nós abandonamos o corpo físico, que teria que ser, de alguma forma, uma explosão de energia, uma libertação, em que nós nos confundimos com o indiferenciado. Não é isso. Porque senão isso não consolaria. Se eu dissesse pra alguém: olha, você não vai encontrar essa pessoa depois que você morrer. Eu sinto muito. Ela não tá num lugar. Isso tudo se desagregou, essa energia toda. Pum! E você também, quando morrer, pum! Imagina, né? Você não tá ajudando em nada, entre aspas. Você não tá trazendo uma cartinha pra pessoa conviver dia a dia com aquela dor e com aquela esperança, né? Na verdade, a esperança de um reencontro. Então, eu não particularmente me incomoda essa forma de lidar com a vida negando a morte. Eu acredito que a negação da morte não é uma valorização da vida, muito pelo contrário, porque a experiência e a existência e a tragicidade, né, que está embutida em tudo isso. E ao mesmo tempo eu não considero justo, porque nós estaríamos numa constante evolução, caminhando para um lugar que nós não sabemos qual é, que nós temos que ser doutrinados para aprender, porque tem a ver com a lei de Deus. E, assim, sinceramente, eu acho um Deus sádico que cria, né, indivíduos que não são capazes de acertar e de fazer o que ele já quer. Exatamente. E que para que você entenda o que é o certo, você tem que sofrer, tem que sentir dores, tem que ser castigado, tem que ser punido. Então, se isso é justiça, eu não sei mais o que é ser justo. Não considero. E digo mais 2 pontos importantes também. Tu sabes até melhor que eu. As tentativas de explicar fenômenos da vida a partir dessa injustiça, né? Como a ideia da microcefalia. É a coisa mais cruel que dizer que uma criança tem microcefalia porque na suposta vida passada ela foi um fascínora, um tirano ou um criminoso da pior espécie. E as explicações, assim, né, que vão buscar nas outras encarnações, por que essa pessoa teve uma morte violenta, coisas muito traumáticas, assim, para todos. Imputar um inocente que já tem uma doença terrível, uma carga metafísica inacreditavelmente dorida e péssima, né? Até para a própria família que crê nisso carregar.
E assim, vamos parar com esse negócio que o Allan Kardec trouxe, que tem a ver com Platão. Platão não tem nada a ver com isso. A metempsicose platônica não é reencarnação. E de forma alguma que quando você passa pelo rio Léter, você manteria essa pessoalidade, essa vidinha menor de cotidiano, do papai, da mamãe, da titia Maricotinha, do priminho Carlinhos, da titia Hilda. As reminiscências são das formas, né? As formas platônicas, elas não têm absolutamente nada a ver com essas pequenas vivências. Então, também não deu. Em resumo, é super injusto, se é que é necessário ter justiça, a metafísica espírita. E é contraditório. Que também não teria problema, mas é porque eles pretendem não ser contraditórios. Ser uma religião final. E ser científico, inclusive, fala de prova. Olha só as provas da imortalidade, as provas da vida após a morte. Então, se alguém está tão preocupado com ser científico, tem que pelo menos ser epistemologicamente coerente. Vero. Bom, nossa terceira e última pergunta é: por que decidiram não criar o canal? Várias pessoas perguntaram isso. Não só não. Porque sim, fácil essa, né? Porque a gente gosta. A gente gosta e queremos, né? Por isso. Então, gente, continue mandando suas perguntas. O quadro continua e todos os outros quadros do canal. E um abraço mágico e